pode atrapalhar, ela pode trazer vida ou morte. O nosso irmão Salomão deixou registrado dizendo que a vida e a morte está no poder da língua. O apóstolo Tiago escreveu que a nossa língua é como labareda de fogo. Nós temos que ter muito cuidado que ela pode incendiar. Então, devemos estar atentos e observando que no evangelho da religião, eles sempre vão tentar nos colocar um fardo, como disse o nosso Salvador, pesado, um fardo que não condiz com o evangelho para a gente carregar segundo a aparência, segundo um cartão, uma embalagem, uma maquiagem que eles mesmos criaram. E no evangelho da religião, é fácil uma pessoa, assim, no estalar de dedos, do dia para a noite, ou vice-versa, segundo eles, através dos dogmas, se transformar. É só entrar na cartilha deles, entrar no projeto deles, vestir a roupa igual, cortar o cabelo igual, usar a barba igual, do jeito que eles quiserem. Então essa pessoa estará transformada, segundo eles, numa nova criatura. De outra forma e de outro lado, o evangelho da salvação, o que é verdadeiro, ele diz que o processo de transformação é um nascer de novo, é algo de dentro para fora, e é um processo de transformação, que é, como o nosso Salvador falou a Nicodemos, é preciso nascer de novo. E o nascer de novo nos leva a um processo de ficar no ventre, de ficar numa bolsa, ficarmos num tempo de reflexão e sermos gerados. E como é que isso acontece na vida prática de uma pessoa adulta? Quando nós recebemos a palavra do Evangelho, como está em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Nós recebemos o nosso Salvador e confessamos publicamente. Agora, nós abrimos mão da nossa vontade própria no sentido das escolhas da nossa vida relacionada à sociedade. Nós vamos agora andar segundo o que está no Evangelho. E para isso, há um processo de metamorfose, de transformação, de novo nascimento. E nós temos que ir passo a passo. Uma coisa de cada vez, uma área de cada vez, de dentro para fora. E isso vai acontecendo de maneira gradativa, de maneira que nós vamos percebendo etapas. Não é num passe de mágica. Não é como o evangelho da religião quer fazer de uma maneira como se fosse robótica. Todo mundo igual, todo mundo num modelinho robótico. Todo mundo como se fosse marionete, é só ligar nos cordéis e ser manipulado. Não é assim no evangelho verdadeiro de Cristo. Nós somos indivíduos, homens e mulheres, com histórias diferentes, temperamentos diferentes, famílias diferentes, berços diferentes. E Deus compreende cada um de nós na nossa história. Ele acompanhou cada passo da nossa história. E muitas pessoas estão sendo jogadas fora, se dependesse deles, do caminho da salvação, lançadas à perdição, se dependesse deles, por causa de dogmas, por causa de invenções humanas, porque deixaram o evangelho verdadeiro centro, o eixo, e começaram a pregar e ensinar dogmas. O que é dogma, pastor? O que é dogma? São ensinamentos que não tem no evangelho de Cristo, e eles colocam isso como doutrina. E doutrina, sã doutrina, é unicamente o que confere o que está escrito no Evangelho. O nosso Salvador pregou, ensinou e viveu o Evangelho. Grave isso muito bem na sua mente. Os apóstolos, todos os homens e mulheres que serviram a Deus posteriormente, depois da partida do nosso Salvador, no sentido da ocasião que ele ressuscitou e foi para os céus, e a direita do Pai intercede em nosso favor e enviou o Consolador, como está em Atos capítulo 1, ele vai e diz que enviará o Consolador. Atos 2, o Consolador vem e está conosco. Agora, note muito bem, nós precisamos ter essas informações na nossa mente para não deixarmos ninguém nos confundir ou nos criticar ou nos jogar esse fardo pesado nos ombros novamente.
a minha experiência própria nesse sentido agora, e confesso aos irmãos, em torno do ano de 96, 97, eu conheci o primeiro personagem que está em João capítulo 10. Em João capítulo 10, o nosso Salvador nos ensina e diz que há 3 categorias de liderança no nosso meio, que está relacionada às ovelhas. A maioria são ovelhas. Mas no meio das ovelhas existe um grupo de pessoas para cuidar das ovelhas, para zelar das ovelhas, assim ele ensinou e ordenou. Mas entre o que ensina, existe 3 categorias camufladas e misturadas. Em João 10 ele diz que há o mercenário, há o lobo e há o bom pastor. Nesses 3, nós precisamos observar claramente, pedir Deus graça, o Espírito Santo nos dá discernimento, para sabermos quem é o bom pastor na nossa caminhada, quem é o lobo e quem é o mercenário. Como é que eu conheço, pastor? Como é que eu vou saber quem é quem? Mateus, capítulo 7, versículo 20, está escrito assim: os discípulos estavam aprendendo do nosso Salvador, como estamos aqui. E junto com os ensinamentos, dei algumas indagações na mente deles. E eles perguntaram, uma das perguntas foi: como é que nós vamos saber quem está conosco, quem não está, quem está contra, quem não está? Então o nosso Salvador responde em Mateus 7, versículo 20: pelos frutos os conhecereis. Na nossa caminhada e na nossa vivência, nós estamos seguindo. E querendo ou não, nós estamos deixando frutos onde passamos. Na escola, na faculdade, no trabalho, na família, na congregação. Em todos os lugares que nós convivemos, nós estamos deixando frutos. E os frutos, acima do que eu falo, acima do que eu estampo, acima da minha maquiagem, acima do meu sapato, acima do meu carrão, acima do meu carrinho, acima do coletivo que eu ando, acima da bicicleta, da moto, acima da aparência que eu possa ostentar ou não, estão os frutos. E os frutos é que fala e diz quem eu sou e quem eu não sou. E é assim que o nosso Salvador nos ensinou e nos deu essa rica chave e estratégia para conhecermos quem é e quem não é, quem tem e quem não tem compromisso com ele. Então, para conhecermos nessa categoria do nosso meio, quem é o mercenário, quem é o lobo e quem é o bom pastor, aconteceu comigo. Em torno de 96, 97, eu conheci o primeiro mercenário e o primeiro lobo com título de pastor. E o que é mercenário é fácil de conhecer. O interesse dele, em primeiro lugar, é manter o evangelho da religião. Porque o evangelho da religião não exige nenhuma renúncia das coisas que realmente fazem mal. Vamos lembrar quais são? Mentira, hipocrisia, engano, adultério. Essas coisas é que contaminam o homem. Não o que você come, não o que você bebe. Porque isso é uma questão pessoal de cada um. O que eu como, o que eu bebo é uma questão pessoal minha. E vai fazer mal de acordo com a minha disciplina e de acordo com a maneira que eu vou educar o meu organismo. Se eu beber muito, faz mal. Se eu comer muito, faz mal. E um dos pecados que a Escritura fala sobre ele, com muita clareza, que a maioria dos líderes não tem coragem de ensinar, é o pecado da gula. E por falta de ser ensinado, também chamado de glutonaria. Nos últimos 15, 20 anos, segundo as pesquisas, é um dos males piores que atinge a humanidade. Não é só aqui no Brasil. Uma das doenças que mais mata, que mais tem destruído é a obesidade. E a obesidade tem a sua raiz no pecado chamado glutonaria. O que é a glutonaria? Comer além do necessário. A pessoa sabe que está fazendo mal, sabe que está prejudicando, vai no médico, o médico faz os exames, dá a lista, orienta, e a pessoa continua comendo. É um vício. E quando não tem domínio próprio, pode gerar e levar para a morte. Então observe e olhe bem aqui para a minha face. O mercenário tem título de pastor, mas o nosso Salvador ensinou, entre outras passagens, João 10, que o mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas. Não quer dizer que ele não finge que cuida. Ele finge que cuida. Não quer dizer que ele não está no meio das ovelhas. Ele está no meio das ovelhas. Agora, sabe qual é o interesse central do mercenário com título de pastor? É manter as ovelhas
ao seu redor, no seu controle, próximo a ele, para ele ter lucro, para ele ter benefício financeiro. Não interessa se a ovelha está indo para o abismo. Não interessa se a ovelha está mal. Não interessa se ela está arrasada espiritualmente. Não interessa se ela está numa crise pessoal, uma crise existencial, que qualquer um de nós somos sujeitos. Independente se é membro, independente se é membro obreiro, se é membro pastor, se é missionária, se tem título até que estão inventando, apóstolos primais, bispo primais, são títulos que nem existem na Escritura e estão inventando para ostentar e dizer que é maior do que o outro, pode ser quem for. Nós continuamos sendo humanos. E qualquer um de nós está sujeito a passar uma crise, uma dificuldade, um problema íntimo, pessoal. O mercenário não quer saber disso. Ele quer saber de falar o que você quer ouvir, de só dizer o que você quer ouvir, e você pode levar a sua vida de qualquer maneira, pode vir, pode congregar, pode estar com ele e continuar enganando, continuar sendo caloteiro, continuar sendo mentiroso, continuar sendo hipócrita. Não tem problema nenhum, desde que tu dê para ele recurso financeiro. E com isso, não estou querendo dizer, me entenda bem, para não ficar nenhuma dúvida, que não devemos contribuir. Nós devemos contribuir, dentro da nossa possibilidade, dentro das nossas condições, porque a obra humana, a obra nossa, em favor da causa de Deus, observa a diferença. Os mercenários dizem que tudo que está relacionado à instituição e à congregação é obra de Deus. E não é verdade. Existe a obra de Deus no nosso meio, que é uma obra que está acima do nosso recurso, da nossa capacidade humana. E existe a obra nossa humana em favor da causa de Deus. E essa obra nossa humana, em favor da causa de Deus, da causa do Evangelho, necessita de recurso financeiro. Porque o pastor precisa comer, tem que pagar água e luz, precisa de recurso para ir atrás das ovelhas para apacentar, e assim por diante. Existe essa necessidade, é uma realidade. Agora, não podemos em nenhum momento trocar as prioridades, fazer uma inversão de valores e colocar que, estando contribuindo, o resto é resto. Tratar pessoas com menos importância do que coisas. E dinheiro é coisa. Pessoa está acima de coisas. Então, primeiro é as pessoas, é as ovelhas. Então, conheça bem, o mercenário é aquele que o que interessa é número, o que interessa é crescer em números, sem saber se tem qualidade do que está ensinando e que está conferindo para o Evangelho. Sem se preocupar se essas pessoas que estão sendo ensinadas estão indo para o céu ou para o inferno. Sem se preocupar se está conferindo e ensinando as ovelhas a pensar, ter senso crítico, avaliar, orar, praticar o que está em Mateus 6,6, praticar o que está profetizado em Jeremias 33,3. Esse não se preocupa com isso. Não se preocupa que a ovelha tenha a sua experiência própria com Deus, a sua intimidade com Deus. Ele se preocupa unicamente em formar pessoas dependentes dele, para ele poder manipular essas pessoas. Esse é o mercenário. Entre outras questões. Porque do tempo temos que correr, não dá para aprofundar em outros pontos para conhecer o mercenário. Mas já deu para ter uma ideia como é que conhece o mercenário com o tipo de pastor.